Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar como resolver o problema de cochonilhas na raiz das suas plantas. As cochonilhas geralmente vêm às plantas quando a planta está debilitada por algum motivo, falta de água, falta de luz ou excesso de água, tudo em desequilíbrio, ou falta de nutrientes ou até muitos nutrientes, terra muito compacta ou muito drenável. Depende muito da planta, ela vai ter uma adaptação diferente. Então a gente sempre tem que olhar as nossas plantas com um olhar de jardineiro, um olhar crítico, para ver se realmente ela está bem naquele lugar, se realmente ela está feliz ou se ela precisa de uma ajudinha. Se as folhas estiverem crescendo pequenas, como essa aqui, ó, esse aqui é um aeonium, olha como é que tá pequenininho, tá miudinho. Ela é uma planta menor, é uma planta que tem as folhas menores, mas não tanto. Se as folhas estão ficando amareladas, se as folhas estão ficando debilitadas, ou mesmo não estão com o mesmo tamanho de folhas, tem folhas grandes, folhas pequenas, como essa aqui, por exemplo, ó, a gente vê que a planta tá tendo um esforço para produzir essas folhas, as folhas estão pequenas, tem algumas que são grandes, a gente tem que olhar de uma outra forma. E essa forma é olhar para as raízes, tá? Mas como assim olhar para as raízes? O que acontece? Existem cochonilhas de várias espécies que podem atacar tanto a parte aérea da planta quanto a parte da raiz, que é a parte radicular. Como que a gente entende isso? Hoje eu vou falar do caso das cochonilhas de raiz, que geralmente são um pouco mais difíceis de combater. As cochonilhas nascem e formam ninfas. As ninfas têm perninhas, então elas vão caminhando pelas folhas, vão caminhando pelo solo. Quando elas são a espécie da cochonilha de raiz, ela se fixa lá nas raízes das plantas, podem inocular toxinas e grudam o seu aparelho bucal na raiz e ficam lá, mamando, né, entre aspas, tomando aquele suquinho, absorvendo todos os nutrientes que a planta precisa para viver feliz. Só que nesse meio tempo a planta está sofrendo, por mais que a gente coloque adubo, ela não está conseguindo absorver porque a cochonilha está nas suas raízes. Além desse problema que ela dá na raiz das plantas, ela também cria feridas, porque afinal de contas é um bichinho que está mordendo. Então vai criar feridas e aí, ao mesmo tempo que ela está debilitando a planta pela falta de nutrientes, porque a planta não está conseguindo absorver nutrientes, ela pode ser um acesso para bactérias e para fungos. Então dá um estrago total na planta. Essas aqui que eu mostrei, que eu vou mostrar para você, ainda estão no início. Muitas vezes as plantas morrem sem que a gente saiba por quê, mas agora você vai saber identificar. Quando você tiver com essas características da planta, folhas amareladas, folhas muito pequenas, folhas debilitadas, e não tem nenhum outro agente possível disso, ela está com tudo certinho, a gente vai olhar as raízes. E olha aqui o que a gente faz, ó. A gente vai observar. Tá vendo esses pontinhos brancos aqui, ó? São cochonilhas de raiz. Elas são farientas, elas são esbranquiçadas. E o mais interessante dessa espécie, é uma espécie de inseto, o mais interessante é que elas podem se reproduzir por partenogênese, quer dizer que não precisa do macho para se reproduzir. Imagina então, uma cochonilha feliz da vida, gordinha, cheia de nutrientes das suas plantas, pode produzir mais de 100 ovos, e aí as novas cochonilhas também vão se grudar e vão produzir mais, num ciclo de 100 dias. Então, de um tempo para outro, em menos de 3 meses ou um pouquinho mais, é de 80 a 100 dias o ciclo dela, ela pode detonar a sua planta. Se você compra uma planta já com ovinhos de cochonilhas, aí a coisa pode ficar cada vez pior. Então é sempre muito importante que você observe as suas plantas de uma forma bastante criteriosa para que você entenda o que tem que fazer nesse caso. Como que funciona? As cochonilhas são animaizinhos, insetos que vivem em colônias. Elas vivem todas grudadinhas. A fêmea perde a sua capacidade de caminhar, então depois que ela se fixa na raiz, ela fica grudada e perde a sua capacidade de caminhar. E aí assim ela vai sugando até terminar o seu ciclo, que dura de 80 a 100 dias, e nesse meio tempo ela produz milhares de filhotes. Então pode dar um problema sério na sua planta. Bom, o que a gente faz nesse caso, né? A gente vai fazer um processo muito simples, que aqui na Yucca a gente faz, e é muito fácil de resolver o problema, e eu também vou te dizer o que fazer se caso não resolva. Olha só, eu tenho aqui um aeonium que eu fiz o processo e olha aqui, ó, ele estava cheinho de cochonilhas. Eu percebo que a cochonilha já morreu
mas ainda pode ter um ovinho. Qual é esse processo? Fica comigo aqui, ó. Eu tenho nesse vaso aqui água da torneira. Aqui 3 litros de água da torneira em qualquer vaso, qualquer balde, qualquer lugar que você quiser. Aqui eu tenho água sanitária. Em torno de 100 ml de água sanitária, eu misturo, cuidando, se você for muito sensível, não coloca as mãos direto. Eu não sou sensível, então não posso colocar. Cuidado também com a sua roupa, que se respingar pode queimar, pode manchar. O que que eu faço? Eu pego esse vaso aqui, tem gente que coloca o vaso inteiro, eu não gosto porque muitas vezes não pegam todas as cochonilhas, ó. Ali estão as cochonilhas. Eu vou colocar aqui. Você vai ver que vai começar a sair bolhas, ó. Não, é porque a água está penetrando em toda a sua planta. Ela só vai ficar aqui quando tiver totalmente molhada. Vou deixar ela aqui, ó. Às vezes tem que dar uma forçadinha. Ainda tem parte que ela está, ainda tem parte que não está totalmente molhada, ó. Ó, deu. Vai ficar uma bagunça na água, não tem problema. Já vou colocar outra aqui, que também está doentinha. Olha essa, que pecado, ó. Ela perdeu as folhas de um lado, ela está se esforçando para se adaptar ao ambiente. Eu posso retirar essas folhas aqui, fazer mudas, e o restante eu coloco para ficar aqui feliz da vida, para tirar todas as cochonilhas que tiverem. Essa aqui é uma planta que, ah, meu Deus, ela tá tão bonita. Essas duas são irmãs, elas foram plantadas no mesmo dia, até no mesmo vaso. Essa aqui está com 6 hastes, essa aqui está com 3. Eu noto que essa aqui não está tão saudável. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou olhar, olha aqui, ó. Ela está começando a... Olha aqui. As cochonilhas estão começando a ficar grudadas nela. O que que eu faço? Posso tirar também e posso colocar aqui. Eu vou deixar elas nessa água com água sanitária até amanhã. Eu deixo 24 horas. Mas eu já fiz um que eu deixei na água sanitária, que é esse aqui primeiro que eu te mostrei. Quer ver, ó? Isso aqui é um aione que o coitadinho tava sofrendo para sobreviver, mas não é forte, não morreu, né? E aqui fica, ó, está molhado porque eu tirei agora da água. Só que o que que acontece? Esse processo muitas vezes não mata todos os ovinhos. Então, depois que eu fiz esse processo, eu ainda vou tirar toda a terra, ó. Tirei toda a terra, não tem mais nada de cochonilha. Vou molhar aqui, ó. Aí eu já vou dar uma olhadinha de novo, porque esse processo que eu fiz com você aqui é muito fácil de fazer e ajuda na maior parte dos casos. Só que esse aqui estava com muitas cochonilhas. Quando ele está com muitas cochonilhas, é comum que as mães fiquem protegendo as filhas. Então elas produzem os ovinhos ficam embaixo delas e a água sanitária não chega. Então o que que eu faço? Eu vou molhar, ó, vou tirar bem tudo, ó. Olhei bem, não tem nada branco, ó. Eu tenho que olhar com bastante calma, não tem nada branco. O que que eu vou fazer com essa querida aqui, que já sofreu? Vou colocar em um vaso, ó, com substrato bastante drenável. E eu já vou colocar um adubo. Depois, assim que terminar o vídeo, já venho com adubo NPK orgânico aqui, para que ela possa ficar feliz da vida. Então, aqui está a planta que ainda não está totalmente saudável. Eu acabei de fazer o processo, não vai ser de um dia para o outro, as plantas precisam de um tempo para se adaptarem, mas ela vai começar a se adaptar. A gente vai perceber daqui a uns dias que as folhas vão ficar maiores, ela vai criar mais brotos e vai ficar feliz da vida. Então isso é importante que você sempre faça, ó, deu uma baguncinha aqui, ó. Isso é importante que você sempre faça no seu jardim. Essa terra que estava com cochonilhas não é legal a gente reaproveitar. Tem gente que reaproveita, a gente não gosta de fazer isso aqui na estufa, porque às vezes fica um ovinho de cochonilha, aquele um ovinho nasce, começa a crescer, forma mais filhotinhos, porque eu acabei de te falar que não precisa de macho, tendo um já dá um estrago, e aí começa o processo novamente. Então tem que ter cuidado. Cochonilhas de raiz são bastante ruinzinhas, chatinhas de combater, mas dá certo. Isso aqui eu vou deixar até amanhã. Amanhã eu retiro, ó, se a gente pegar aqui a raiz, ó, ela já vai estar se desgrudando um pouquinho o substrato. É isso aí, eu deixo de molho até amanhã
e tudo certo. Não vai machucar a sua planta. A água sanitária é bactericida, fungicida, ajuda também a tirar as cochonilhas, então ela é tudo de bom. Ah, então dá pra aguar a planta com água sanitária? Não é pra tanto, talvez a planta sinta, mas nesses casos o melhor é usar isso. Tem gente que usa detergente, tem outras formas de fazer, mas eu te ensinei essa que é a mais fácil e certamente você tem na sua casa água sanitária. Espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo com quem adora plantas. Vai ali nos comentários e me diz se você já teve esse caso de cochonilha de raiz e o que você fez para resolver. Um grande abraço e eu com as minhas mãos sujas, ó, até o próximo vídeo.